Olá, seja bem-vindo ao nosso canal oficial do YouTube. Eu sou o pastor Márcio Rocha, pastor da Comunidade Evangélica da Zona Norte, e temos o prazer e a alegria de receber você. Eu espero que a palavra que você vai ouvir agora venha de impacto ao seu coração, trazendo paz, alegria e muito mais do que isso, conhecimento da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Deus te abençoe, divirta-se. Glória a Deus. Boa noite. Eu tenho um costume lá na igreja de sempre começar com boa noite com o pessoal. Só que de vez em quando eles estão desanimados. Aí a gente já sabe como é que a palavra vai ser, né? Aliás, o que a gente vai pregar para o pessoal. Então, boa noite. O pessoal está animado, pastor. Então aqui pode vir para cima que o pessoal já está bom já. Eu me chamo Jonathan, tenho 26 anos, sou casado há 4 anos com a Raíssa e tenho uma filhinha linda de 2 anos, que é a nossa princesinha, que inclusive vocês me colocaram numa enrascada, porque a Clara, minha filha, não quis falar hoje o dia inteiro comigo no WhatsApp, no FaceTime. Toda vez que eu aparecia, ela saía emburrada e gritando com a mãe dela, falando que não queria falar comigo. E ela está super brava e eu tive que comprar uma Peppa para ela ficar de boa. Então, chegando em casa, eu vou ter que chegar e já falar, papai chegou, ela vai correr. E aí eu vou ter que pegar a Peppa e falar, papai tem presente. Ela volta, né? Então já foi. Mas é com muita alegria que eu estou aqui. Eu gostaria muito de agradecer o pastor Márcio, pastora Marisângela, pastor Fabrício, pastora Renata, né? Pastor Márcio, ele foi uma das pessoas que me inspirou. Quando eu era um adolescente, ele ia lá na igreja ministrar. Não, mas eu sou novo, pastor, eu sou novo. Ele ia lá ministrar e teve uma palavra que eu nunca vou esquecer, uma palavra chamada striptease, que o pastor Márcio fez. E é engraçado porque, vou colocar assim, pastor, há mais de 10 anos a gente ainda lembra dessa palavra. É uma palavra que ficou marcada por gerações. E não só essa, como a outra que o senhor limpava o rosto, que eu lembro. Então assim, isso foram palavras que ficou marcadas. E hoje é um prazer estar aqui, ministrando para a igreja do pastor Márcio, que antigamente era o pastor Marcinho. Não sei, talvez hoje ainda seja o pastor Marcinho. E mais do que isso, vocês realizaram um sonho meu ontem. Que ontem eu fui pela primeira vez no Maracanã ver um jogo. O Vasco não ganhou. Não, mas eu já falei já. Hoje eu vou pregar triste. O Vasco perdeu, eu vou pregar triste. Calma aí, vai com calma. A vida é uma roda gigante, quem está em cima desce. Mas muito obrigado Pedro por ter me levado lá. E da mesma forma, pastor, como o Senhor realizou o meu sonho neste altar, eu profetizo sobre a vida do Senhor que Deus vai realizar os teus sonhos, o sonho dessa igreja. Porque essa igreja é uma igreja realizadora de sonhos. E quem entrar aqui vai ter os sonhos realizados por Deus. E eu vou dizer algo para vocês, sonhem alto, porque Deus vai realizar sonhos. Sonhem tão alto que se Deus não estiver no teu sonho, o seu sonho seja incapaz de ser realizado. Porque no ano de 2020, Deus vai realizar sonhos e vai ser o ano da porção dobrada sobre a tua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. E é uma felicidade estar aqui. É uma felicidade poder estar ministrando aqui. Hoje com um pouquinho mais de voz. Da última vez eu estava sem voz nenhuma. A gente também estava no retiro. E aí no retiro você vai brincando, você vai pregando. O som é ruim, você vai começando a gritar. E aí você vai acabando a voz, né? Mas hoje eu gostaria de pregar uma história, cara. Que é uma história que faz um tempo que Deus fala essa história comigo. E eu fui escrevendo essa mensagem. E da mesma forma como ela me impactou, eu gostaria que ela impactasse você. Eu gostaria que todo mundo abrisse a Bíblia em Lucas 22, 54 ao 62. Lucas 22, 54 ao 62. E depois a gente vai para João 21. Então já se prepara aí. Lucas 22, 54 ao 62. Enquanto estou aqui, gostaria de agradecer ao Tiago. O Tiago é um discípulo fiel, doido, que me acompanha para todo lugar que eu vou. Só que dessa vez eu que acompanhei ele. Ele já estava aqui no Rio e eu cheguei. Mas o Tiago e a Cláudia, muito obrigado. Sabe que eu amo vocês. Cadu, Gabi, vocês são mais que especial também.
Isso aqui foram ovelhas aqui que o pastor Marcinho pegou, né? O pastor Marcinho sequestrou, mas está em boas mãos. Brincadeira à parte. Cadu foi meu líder de jovens. Cadu e Gabi foram meus líderes de jovens também. Então vamos lá. João 21, a partir do verso... Lucas. Falei qual primeiro? Foi Lucas, não foi? Lucas 22, 54. Então, prendendo, levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio, numa outra versão diz, e quando fizeram um braseiro, uma fogueira, e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, essa versão, eu nem estou conseguindo ler, vou ler daqui que vai ficar mais fácil. Entre mentes. Aí eu realmente estou no culto da mocidade, na festividade da mocidade. A gente parou em qual? No 56. Uma criada ouviu sentado ali à luz do fogo. Olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou. Mulher, não o conheço. Aqui ele estava negando Jesus. Pouco depois o homem ouviu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Verso 59. E cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. E aí você pode ir lá para João 21, a partir do verso 1. João 21, verso 1. João 21, verso 1. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades, o mar da Galileia. O mar da onde? Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado de Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Vou pescar, disse-lhes Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram, entraram num barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E Jesus lhe perguntou a eles: filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. Ele disse: então vá, lança a rede do outro lado do barco que vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixe. O discípulo a quem Jesus amava, que era João, disse a Pedro: é o Senhor, Pedro. Ouvindo-se dizer isso, Pedro vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixe, pois estavam a apenas cerca de 90 metros da praia. E quando desembarcaram, viram ali uma fogueira. Viram ali peixe sobre as brasas e um pouco de pão. E aí você pode ir lá para o verso 15. E depois de comerem, Jesus perguntou a Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus então: cuide dos meus cordeiros. Verso 16. Novamente Jesus disse, pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: então pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus: então cuide das minhas ovelhas.
Pai, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, por essa noite. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade. Muito obrigado, Pai, porque os céus estão abertos sobre este lugar, ó Pai. Que nessa noite, ó Pai, não venha ser eu, mas venha ser Teu Espírito Santo, ó Pai. Faça da forma como Tu quiseres, ó Pai. Venha restaurar, Pai. Venha nos incendiar. Venha acender, ó Pai. Acender a Tua luz, ó Pai, em nós, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que essa conferência, ó Pai, possa, ó Pai, se tornar um marco, ó Pai. Um marco para uma geração. Um legado, ó Pai, por uma geração, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, abençoa cada um que está aqui, Pai, e Teu Espírito Santo tenha liberdade para agir da forma como Tu quiseres, ó Pai, da forma como Tu quiseres, ó Pai, venha fazer da forma como Tu quiseres, ó Pai, que não sejamos nós, mas que seja Ti, em nome de Jesus. Toda a igreja diz? Toda a igreja diz? Glória a Deus. Vamos fazer o seguinte, antes de eu começar a pregar, pastor, será que teria como trocar minha água, por favor? Eu não tomo água com gás, e essa água que é com gás, eu tomei aqui, passou seca aqui na garganta. Mas eu gostaria de contar para vocês hoje uma história. Obrigado, pastor. Eu gostaria de contar hoje para vocês uma história de um cara chamado Pedro. Pedro, a primeira vez que Jesus vê Pedro estava também no mar da Galileia. Ele estava lá pescando. E aí Jesus vira para ele e fala assim: ei, você quer ser um pescador de almas? Deixa eu te ensinar a ser um pescador de homens e não mais de peixes. Você aceita? E Pedro ali, sem conhecer, sem saber quem era Jesus, ele vai e segue Jesus. E ali começa uma jornada com Jesus. Ali eles começam a caminhar juntos durante 3 anos. Ali Pedro vê Jesus fazendo coisas que nenhum outro fez. Pedro vê Jesus fazendo milagres extraordinários. Pedro vê Jesus transformando água em vinho. Pedro vê Jesus curando paralíticos. Pedro vê Jesus multiplicando pães e peixes. Pedro vê Jesus curando leprosos. Pedro vê Jesus fazendo coisas que nenhum outro homem tinha feito. Pedro vê Jesus perdoando. Pedro vê Jesus amando. Pedro vê Jesus amando uma mulher adúltera. Jesus perdoando uma mulher adúltera e trazendo um amor para a vida daquela mulher. Pedro vê coisas maravilhosas acontecendo. E Pedro é um dos discípulos mais leais de Jesus. Pedro está com Jesus a todo momento. Até o momento quando vão prender Jesus. Você vê Pedro fazendo alguma coisa. Podia não ser a coisa certa a se fazer, mas Pedro fez alguma coisa. Pedro corta a orelha do soldado. E Jesus vai lá e coloca a orelha do soldado de novo. Pedro, ele estava ali a todo momento. Pedro não abandona Jesus. Pedro estava ali com Jesus. Então Jesus é preso. Depois que Jesus é preso, eles levam Jesus para a casa do sumo sacerdote. E Pedro de longe o segue. E aqui eu gostaria de começar a pregar. Pedro de longe segue Jesus. E ele vai e diz ali no texto que nós lemos agora, no texto de Lucas, vai falar que Pedro, então ele se assenta. Pedro se sentou numa roda. Pedro se assentou em volta de uma fogueira, em volta de um braseiro, como diz a palavra original. Pedro se assentou naquele local. E uma pessoa passa por ele e fala assim: você seguia Jesus? Você conhece Jesus? Não conhece? Ele fala não. Aí passa uma segunda pessoa e diz: você conhece Jesus? Não conhece? Ele diz não. Aí passa uma terceira pessoa e diz: você conhece Jesus? E Pedro diz não. E aqui eu gostaria de começar a pregar nessa noite. Aonde você tem se assentado? Com quem você tem se assentado? Você sabia que algumas falhas nossas podem ser evitadas? Pedro, ele acaba de negar Jesus 3 vezes. Pedro acaba de, como se fosse de trair Jesus 3 vezes. Pedro falhou com Jesus. Mas por que ele falhou? Porque ele estava num local onde não era para ele estar. Você sabia que tem locais que nós não devemos nos assentar? E deixa eu te perguntar, com o que você tem feito a sua vida? Aonde você tem sentado? Em volta de qual fogueira você tem se sentado? Tem falhas que nós podemos evitar. Se Pedro não estivesse ali, mas Pedro estivesse com a mãe de Jesus, Pedro estivesse com João, ele não teria cometido esse erro. Mas porque ele estava num lugar onde não era para ele estar, onde ele não foi chamado para ele estar, ele comete o erro. E perceba, ele estava sozinho, ele estava sem os outros amigos dele, sem os outros discípulos. Com quem você tem se sentado?
Será que você tem sentado numa roda, onde você tem aprendido mais sobre Jesus, onde você tem sido fortalecido, onde você tem sido levantado? Ou será que você tem sentado numa roda que só tem te colocado para baixo, só tem te feito errar, só tem te feito falhar? Aonde você tem se sentado? Em qual geografia você tem ficado? Em qual geografia espiritual você tem estado? Em qual geografia física você tem estado? Teve uma vez, eu tinha uns 18, 19 anos, eu não lembro mais ou menos a idade que eu tinha, mas eu já dirigia. Acho que eu tinha 18 anos. E aí meus pais viajaram, e foi a primeira vez que eu fiquei sozinho em casa. Meus pais viajaram e tudo. Eu falei, pai, não, já tenho 18 anos, fica tranquilo, tá de boa. E na época eu tinha acabado de começar na faculdade. E por incrível que pareça, eu sou muito tímido, muito tímido, a ponto de não ter amigos na faculdade. Eu tinha vergonha de fazer amizade. Então eu só tinha amizade com a galera que eu já conhecia da escola, da época da escola. E aí esses meus amigos pegaram para mim, a gente estava lá na faculdade, alguns acompanharam a gente, falaram assim, pô, Jonathan, vamos para um churrasco e tudo, aquele negócio todo. Eu falei assim, bora, eu era o que dirigia na época. Eu falei assim, não, eu levo vocês e depois a gente sai pegando o pessoal que vai vir depois. Eles falaram assim, não, chega lá mais cedo, vamos lá, vamos começar lá mais cedo e tudo. Mas eu sabia que aquele lugar não era para eu estar lá. Era um lugar onde o pessoal ia beber, era um lugar onde o pessoal ia ficar, era um lugar que não era para eu estar lá. E eu aproveitei que meus pais não estavam e fui para esse local. Cheguei lá, fiquei lá, não bebi, não fiz nada de errado, mas eu estava lá naquele local e o pessoal começou a usar narguilé. Aqui no Rio tem narguilé? Narguilé? Rocá? Tem, não tem? Aí começou o pessoal a usar narguilé, aquele negócio todo. Eu fiquei na minha. E quando eu vi, para quem não sabe, narguilé é um negócio grande que fica assim no chão e vai passando de um para um e o pessoal vai meio que fumando. Eu não sei como é que é o nome aqui, lá no Brasília é narguilé. E aí quando eu estava neste local, o pessoal começou a fazer isso, aquilo começou a me incomodar. Eu fui começando a ver os meus amigos ficando bêbados. E aquilo ali foi começando a me incomodar. Até que teve uma hora que nós nos colocamos numa roda, estávamos conversando sobre várias coisas. E teve um amigo meu que pegou e começou a fumar maconha. Eu falei, meu Deus do céu. E aí o Espírito Santo falou comigo, não se assente na roda dos escarnecedores. E nós estávamos justamente numa roda. Eu inventei qualquer desculpa. Falei que o tio meu tinha passado mal, que eu tinha que socorrer o tio meu, porque eu tinha que sair daquele lugar. Porque tem geografias que não é para você, tem lugares que não é para você, tem lugares que você está sendo influenciado e não está influenciando. Tem lugares que você está indo com a desculpa de ser luz e você está sendo queimado. Então, aonde você está se sentando, cuidado aonde você se senta, cuidado com quem você se senta. Na hora eu saí, na hora Deus colocou isso. E deixa eu falar algo com vocês. Em Provérbios 13:20 diz: quem anda com o sábio será sábio, mas o companheiro do tolo terá a vida destruída. Só de você andar com um tolo, sua vida será destruída. Você não precisa ser um tolo, basta você andar com um. Com quem que você está andando? Com quem que você tem feito a sua vida? Aonde você está? Em qual geografia espiritual que você está inserido? Eu vou te falar de duas pessoas que passaram situações semelhantes. E essas duas pessoas, na situação semelhante que eles passaram, eles estavam na geografia espiritual semelhante. Uma venceu, a outra caiu. José, ele estava trabalhando na casa de Potifar. Davi, ele era um rei, ele estava no palácio. José era um escravo, Davi era um rei. José, ele vivia numa época onde não existia a lei, era apenas a consciência. Davi já existia numa época onde já existia a lei, não era mais apenas consciência. José era um jovem, à flor da idade, um jovem que não tinha casado. José era este jovem. Davi tinha 50 anos e já era casado. José passou 11 anos na casa de Potifar, 11 anos fugindo da tentação. Davi, um dia caiu na tentação. José, ele suportou a pressão. Davi caiu. E por quê? Por que esses dois homens, por que aconteceu no meio do caminho?
Davi estava num local onde não era para ele estar. Era a época em que todos os reis iriam para a guerra. Davi tinha que ir para a guerra, ele não tinha que estar no palácio. Então ele se colocou numa geografia onde ele não deveria estar. José não, José estava na geografia onde Deus tinha mandado ele estar. Por isso que ele suporta a pressão, por isso que ele vence a pressão, por isso que ele vence a tentação. Então, se você está caindo, é porque você está numa geografia onde Deus não te chamou para estar. Sai daí, corre daí e senta aonde Deus te chamou para você estar. Pedro nega Jesus 3 vezes, o galo canta. Numa outra versão diz que Jesus olha para ele. Jesus olha para ele. E ele se lembra. E ele chora amargamente pelo que ele fez. E aqui a restauração de Pedro começa. Hoje que eu quero pegar é sobre a restauração de Pedro. E aqui a restauração de Pedro começa. Porque ele chora amargamente. Deus só pode te restaurar daquilo que você se arrepende. Deus não pode te restaurar daquilo que você tolera. Deus não pode te restaurar daquilo que você não se arrepende. Deus não pode te restaurar do pecado que você já se tornou amigo. Deus só pode te restaurar daquilo que você reconhece, daquilo que você se arrepende. Ele chora amargamente. Ele chora amargamente. E a história continua. Jesus é crucificado. Jesus morre. E é o terceiro dia que Jesus morre, que ele está lá na tumba. As mulheres vão lá na tumba para poder preparar o corpo de Jesus. E elas estão pensando na pedra, que a pedra era muito grande, tudo aquele negócio todo. Mas quando elas chegam lá, a pedra está rolada, a tumba está vazia e já não há mais nenhum corpo lá. E aí então Jesus fala com elas. Vira e fala com elas, fala assim: olha, avisa aos meus discípulos e a Pedro que eu quero encontrar com eles lá na Galileia. Lá na Galileia. Avisa aos meus discípulos e a Pedro. E a Bíblia especificamente cita Pedro. Porque naquele momento, Pedro já não se sentia mais um discípulo. Pedro tinha deixado o erro dele definir quem ele era. Pedro, ele tinha deixado a falha dele definir quem ele era. Jesus sabia que se falasse, avisa aos meus discípulos para irem até a Galileia, talvez Pedro não iria, porque ele já não se sentia mais digno de ser um discípulo, porque ele tinha falhado perante Jesus, porque ele tinha errado, porque ele tinha feito coisas que ele não deveria fazer. Mas deixa eu te falar algo. A tua falha não é o fim da tua história. A tua falha não pode colocar um ponto final na tua história. Deixa eu falar, nós falhamos e nós erramos, isso acontece com todos, isso acontece comigo, isso acontece com os pastores, isso acontece com todo mundo, mas a tua falha não é o ponto final da tua história. Você até pode ter errado, você pode até ter falhado, mas isso não colocou um ponto final na tua história. Deus hoje está aqui querendo puxar vírgulas aonde colocar um ponto final. Ele tem falado para você, a história continua, ainda que você tenha falhado, a história continua. Não acabou ainda, está apenas começando. Falhas não são o nosso fim. Falhas não são o nosso fim. Falhas não são fatais. Elas só são fatais quando nós nos arrependemos. Falhas não são o nosso fim. Você pode ter caído, mas o chão não é o teu destino final. Você pode estar na lama, mas a lama não é o teu destino final. Deus te chamou para muito mais do que o chão. Deus tem falado com pessoas aqui nessa noite que já estão caídas e derrotadas e já tem se acostumado com o chão. Não se acostume com a sua derrota. Não acostume no local onde você caiu. Não se acostume com o chão, porque o que Ele tem para você é muito mais do que o chão. O que Ele tem para você é um palácio. O que Ele tem para você, olhos não viram, ouvidos não ouviram e ainda não penetrou no coração do homem. Então se levanta nessa noite. Se levanta nessa noite. A Bíblia diz em Miqueias 7:8: não se alegre a minha inimiga com a minha desgraça, porque embora eu tenha caído, eu me levantarei. Embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor será a minha luz.
Deus vai levantar pessoas nessa noite. Deus vai levantar casamentos nessa noite. Deus vai levantar relacionamentos. Deus vai levantar empresas. Deus vai levantar sonhos. Deus vai levantar nessa noite. Você pode ter cometido um erro, mas você não é um erro. Então, Deus dá um recado. Ele fala assim: diga aos meus discípulos e a Pedro. Pedro não deixou de ser meu discípulo porque ele errou. Diga a ele e a Pedro. Porque ainda que Pedro tenha dúvida se ele é um discípulo ou não, eu já estou nomeando ele aqui pelo nome, porque eu quero me encontrar com ele. Então eles vão para Galileia. Eles vão para Galileia. Eles vão para onde tudo começou. Foi na Galileia que Jesus chamou Pedro. Foi na Galileia o primeiro encontro de Jesus com Pedro. Deus chama Pedro para o mesmo lugar. Para o mesmo lugar onde tudo começou, para dar o novo começo a Pedro. Deus chama Pedro para o mesmo lugar. Ele está falando assim: Pedro, eu sei que talvez você errou, eu sei que você falhou, eu sei que você não se sente digno, Pedro, de ser chamado mais de meu discípulo, mas eu vou te levar para o mesmo lugar, porque eu quero te dar um novo começo. Eu estou voltando lá para o começo, Pedro. Eu estou apagando as falhas, eu estou apagando o pecado, eu estou apagando o passado, eu estou começando de novo. Eu estou te dando agora, Pedro, uma história em branco. Deus está falando com algumas pessoas aqui nessa noite. Deus está falando com você nessa noite. Deus vai te levar para um novo começo nessa noite. Deus te trouxe aqui, a comunidade evangélica da Zona Norte, para te dar um novo começo nessa noite. Ele te trouxe para essa conferência porque Ele quer te entregar um livro com páginas em branco, uma história que será escrita por Ele. Pastor, o senhor ainda não entrou no tema Somos Luz. Calma, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Então, eles vão para Galileia. Pedro está dando um novo, Jesus está dando um novo começo para Pedro. Eles vão para Galileia. Chegam na Galileia, aí já tem aquela história: os discípulos vão pescar, não pegam nada a noite inteira. Eles voltam para a terra, e quando eles chegam na terra, tem um homem na terra. Quando eles voltam para a praia, tem um homem ali na praia. Um homem chamado Jesus. Um homem chamado Jesus. Tem este homem ali. Eles não reconhecem Jesus, mas a primeira palavra que Jesus diz e direciona aos discípulos e a Pedro é uma palavra que mexe muito comigo, porque Jesus, ele podia ter chamado eles de qualquer coisa. Jesus podia ter falado meus discípulos, Jesus podia ter falado pescadores, Jesus podia ter usado qualquer coisa, mas a palavra que Jesus usa é filho. Filhos. 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 É uma palavra carregada de graça. É uma palavra carregada de amor. Jesus, no primeiro momento que ele encontra Pedro, depois de Pedro ter negado ele, ele chama Pedro de filho. Ele chama Pedro de filho. E sabe qual que é o nosso problema? É porque muitas vezes nós falhamos e nós erramos, e nós achamos que Deus mudou o nosso nome por conta da nossa falha, do nosso erro. Deus, Ele não coloca o teu pior erro ou a tua pior falha como teu nome. Você não é definido pelo seu erro. Você pode até ter errado, mas você não é um erro. Você pode até ter falhado, mas você não é uma falha. Deus nunca vai te definir pelo seu pior erro. Deus nunca vai te chamar pelo seu pior erro. Pastor, me prova isso. Eu vou te provar. Noé ficou bêbado. Noé sai da arca e fica bêbado. Mas Noé é conhecido como embriagado, como um alcoólatra anônimo, como um bebum, como um bêbado da rua. Noé é conhecido como amigo de Deus, porque Deus não te define pelo seu pior erro. Deus não te define pelo seu pior erro. Moisés assassina um homem no Egito, mas Deus não chama de assassino. Deus não vira para ele e fala assim: ei, assassino, vem cá.
guiar, mas Deus chama Moisés de libertador. Libertador. Deixa eu te falar um negócio. Davi errou, Davi falhou, Davi adulterou, Davi ele fez o que ele não deveria fazer, ele estava na geografia errada, mas Deus não chama Davi em adúltero, ele chama Davi de homem segundo o meu coração, porque Deus não te define pelo teu pior erro. Você pode ter errado, mas ainda assim você é filho e filho amado. Você é filho e filho amado. Se Deus não define você pelo seu pior erro, por que você está definindo a sua vida pelas suas falhas? Se Deus não te chama pelo teu pior erro, por que você tem se chamado do teu pior erro? Se para Deus você é filho, por que você tem se chamado de outra coisa? Por que você tem aceitado rótulos que não sejam de filho? Ah, pastor, mas é porque os outros me chamam. Aceite rótulos que Deus colocou em você. E Ele te colocou um rótulo de filho, Ele te colocou um rótulo de mais que vencedor, Ele te colocou um rótulo de amado. Vamos colocar. Sabe qual é o nosso problema? Porque muitas vezes nós definimos a nossa vida por um momento de falha nosso. Mas você já percebeu que a falha é momentânea? Então por que você está se nomeando com um momento, se Deus tem uma vida eterna para você? Por que você está se nomeando com um momento? Por que você tem se nomeado com o nome da sua aflição? Por que você tem se nomeado com o nome da tua falha? Por que você tem se nomeado momentaneamente, sendo que Deus tem preparado uma vida eterna para você? Não se nomeie, não se chame daquilo que você não é e daquilo que Deus não te chama. A Clara, ela tem 2 aninhos e agora ela está um furacãozinho. Ela tem 2 aninhos, ela está um furacão. Ela não anda, ela corre o dia inteiro correndo, só os cabelinhos voando assim. Ela passa o dia inteiro correndo. A minha filha é uma bênção, sabe mesmo? Minha filha é uma bênção. Só que ela tem momentos de criança, como toda criança. E aí um dia desse, eu estou lá no quarto, um sábado, e aí eu peguei a Clara, a Raíssa foi ler a Bíblia, eu falei, vem com o papai, vem ficar no quarto aqui com o papai, vamos brincar, aquele negócio todo. E eu estava brincando com ela, brincando. Aí ela falou, papai, Siti, Peppa. Aí eu coloquei para ela na TV, para ela assistir a Peppa, e estou respondendo umas mensagens na cama, estou deitado na cama, estou respondendo umas mensagens. E ela estava ali por volta da minha cama, andando, correndo, brincando, tudo. E eu não prestei atenção. Quando eu vi, a parede estava toda riscada. Na hora que eu vi, eu falei assim, papai morreu. Eu falei, parabéns, Clara. Agora você vai ser criada sem pai, porque a mamãe não vai perdoar o papai. Não vai perdoar o papai e a mamãe. Eu falei, é isso que você quer para a sua vida, filha? Então apronta para o seu pai. Aí eu virei para a Isa, eu falei, amor, pega um pano de chão úmido aí para mim, por favor. Aí ela falou, pra quê? Aí se eu quisesse, se era para você saber o porquê, eu já tinha falado antes, não é para você saber o porquê, só traz um pano de chão úmido. Aí sabe qual que é o problema? Porque muitas vezes a gente vai querer saber o que a gente não precisa saber. Tá vendo? Isso é coisa de mulher, isso é coisa de mãe, isso é coisa... Pra quê? Por quê? Pra quê? Não, só pediu, vai lá e entrega, você não vai querer saber. Aí eu falei, amor, o pano de chão. Ela, pra quê? Eu falei, amor, só traz o pano de chão aí. Aconteceu um negócio aqui, eu vou limpar aqui rapidão aqui. Mas tá de boa, claro, tá bem, tá todo mundo bem, a Clara tá aqui. Aí ela chegou, quando ela chegou igual o 007, olhando tudo da casa. Ela, o que aconteceu aqui? Porque ela não achou. O que aconteceu aqui? Eu falei assim, não, a nossa Clara, ela é um prodígio. Ela é uma mini Leonardo da Vinci, uma mini Picasso. Por quê? Ela estava desenhando aqui, olha que desenho lindo que ela fez. Cara, o olho da Raíssa fumegou. Eu falei, Jesus amado, eu vou perder minha filha. Eu intervi como o pai faz, eu intervi. Falei, calma mulher, não matarás tua filha hoje, assim diz o Senhor, servo do Altíssimo. Eu falei, calma amor, para. Eu vou te pegar, Clara. O olho da Clara regalou.
Eu pensei que ela ia pegar a Clara e apagar a parede com a Clara. E ela começou, Clara. Eu falei, amor, calma, calma. Aí eu fui com a Clara, peguei e falei, papai, não pode mais riscar a parede. Não risca mais a parede, senão alguém vai morrer aqui em casa. Alguém vai ficar sem alguém, papai. Aí peguei o pano, peguei com a mãozinha dela. A gente limpou aquele negócio todo. E a Raíssa lá, brava na porta, olhando bem assim, ó, pra nós dois. Olhando. Aí quando terminou, que eu peguei e falei assim, amor, tá aqui o pano de chão que você trouxe pra gente. Muito obrigado, amor, pelo seu pano de chão. Aí ela olhou e falou assim, minha filha é muito inteligente mesmo. Olha aqui, minha filha, olha o que ela fez aqui. Minha filha é muito inteligente. A mamãe te ama. E começou a abraçar a Clara. Eu falei, tava aqui, ia matar ela. Em 30 segundos ia matar a menina. Agora já tá beijando a menina. Mas isso é um amor de pai. Isso é o amor de pai. Independente do que você faça ou do que você deixa de fazer, ele sempre vai te chamar de filho. Por vezes ele vai brigar com você, por vezes a vara vai cantar, mas você nunca vai deixar de ser filho. Independente do que você faça, independente do teu erro ou da tua falha, Deus nunca vai deixar de ser teu pai. Jesus chama eles de filho. Fala, filhos, voltem ao mar. Joga a rede do outro lado, que agora vocês vão pescar. Eles voltam ao mar. Depois Pedro descobre, João fala, aquele lá é Jesus, Pedro. Pedro volta correndo, coloca uma roupa. Por que ele coloca uma roupa? Eu não sei. Mas ele coloca uma roupa, nada e tudo. Ele chega até Jesus. E quando ele chega na praia tem um braseiro, uma fogueira. Na praia tem um braseiro, uma fogueira. E nessa palavra no original, que significa braseiro, mas que quer dizer que é uma fogueira, só aparece 2 vezes na Bíblia. A primeira vez que aparece foi quando Pedro nega Jesus. A segunda vez foi quando Pedro foi restaurado por Jesus. Jesus levou Pedro ao mesmo ambiente onde ele tinha caído. Jesus levou Pedro ao mesmo ambiente onde ele tinha sido humilhado, ao mesmo ambiente onde ele deixou de se achar digno de ser chamado de discípulo. Jesus fez o mesmo ambiente, porque a memória que Jesus ia deixar em Pedro daquele ambiente não era o ambiente onde ele tinha caído, mas era o ambiente de onde ele tinha sido restaurado. Deus vai fazer isso com pessoas nessa noite. Ele vai te levar no mesmo lugar, mas agora você não vai estar sozinho. A diferença é que agora você vai estar com Jesus, porque Ele não vai deixar naquele lugar você ter uma memória de dor, você ter uma memória de trauma. Ele não vai deixar aquele lugar te traumatizar, mas aonde você teve dor e aonde você teve trauma, Ele vai te levantar. Aonde você foi jogado no chão, Ele vai te levantar. Aonde você foi humilhado, Ele vai te exaltar. Aonde pisar em você, Ele vai te exaltar. Está falando, na mesma geografia que você caiu, você vai se levantar, porque a minha graça é muito maior do que o seu pecado, e não importa o que você fez, Deus vai te levantar. Deus vai te levantar. Ali eles comem, eles já estão juntos, eles sabem que é Jesus. E depois que eles comem, Jesus começa a restauração de Pedro. Se você for ler na Bíblia, lá na Bíblia tem um nomezinho, está escrito assim: Jesus restaura Pedro. E aí começa, a partir do verso 15, se eu não me engano, é verso 14. Começa, Jesus ele vira pela primeira vez e ele pergunta a Pedro: Pedro, você me ama? Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. Jesus pergunta pela segunda vez: Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. E Jesus pergunta pela terceira vez: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Ali Pedro fica chateado, Pedro fica magoado, porque Pedro já está se lembrando daquilo que ele fez. Pedro já estava achando que Jesus ia falar assim: porque se você me ama, então por que você me traiu? Se você me ama, por que você falhou comigo? Se você me ama, por que você me negou? Se você me ama, por que você fez isso? Isso que devia estar passando na cabeça de Pedro. Pedro ele fica afoito. Diz a história que ele fala assim: Senhor, eu já falei que eu te amo, eu te amo. Pelas 3 vezes Jesus fala: então cuida das minhas ovelhas. Deixa eu falar algo com você. Para cada erro que você fez,
Deus tem uma restauração para você. Para cada vez que você caiu, Deus tem um levantar para você. Jesus tinha que perguntar 3 vezes para Pedro, uma vez para suprir cada vez que Pedro negou. Está falando assim: Pedro, deixa eu te falar um negócio, toda vez que você negou, você também afirmou que você me amava. Pedro, deixa eu te falar um negócio, toda vez que você caiu, eu estou te dando uma vitória. Pedro, deixa eu te falar algo, toda vez que você caiu, eu te restaurei. A minha graça é muito maior do que o pecado que você cometeu. A minha graça, aquilo que tem em mim, o meu amor por você, é muito maior daquilo que você fez. E ninguém nunca mais vai poder te chamar de Pedro negador, porque a cada vez que você negou, eu te levantei, eu te restaurei, eu te tirei do chão, eu te levantei. Ninguém vai mais poder te chamar de caído, porque toda vez que você caiu, eu te levantei. Deus está falando aqui com pessoas nessa noite: você não vai ser chamado daquilo que você fez, porque cada vez que você pecou, cada vez que você falhou, Deus tem uma vitória para você. Mais do que perguntar, Jesus pergunta: Pedro, você me ama? Pedro responde: te amo, Senhor. E as 3 vezes Jesus fala algo: então cuida das minhas ovelhas. Então cuida das minhas ovelhas. Sabe o que Jesus está falando aqui? Pedro, não foi porque que você falhou, não foi porque você errou, que eu retirei as promessas sobre a tua vida. Eu não tirei o teu chamado, eu não tirei a tua missão porque você errou, porque você falhou. Eu não tirei aquilo que eu tenho para você porque você escorregou, porque você falhou. Eu estou te lembrando que onde você caiu eu te levantei, mas eu estou te lembrando que todas as promessas que um dia eu falei sobre a tua vida estão ativas, ainda que você mesmo tenha desistido dela, eu não desisti dela. Pedro está lembrando a Pedro toda vez que Pedro seria a rocha sobre a qual Jesus edificaria a igreja dele. Jesus está falando para Pedro: ei Pedro, ainda que você falhou, ainda que você errou, ainda que você tenha cometido falhas, eu não retirei a minha promessa sobre você, e ainda assim você continua sendo a rocha sobre a qual eu edificarei a minha igreja. Deus vai falar com pessoas nessa noite aqui: não é porque você errou, não é porque você falhou, que as promessas que Deus tem para a tua vida foram embora. Pelo contrário, elas continuam ativas, elas continuam vigentes na tua vida. Deus comissiona Pedro. Primeiro ele restaura, depois ele comissiona Pedro. Tem pessoas que erram, muitas vezes nós erramos, e a nossa falha é porque nós paramos no meio do caminho. Nós desistimos das promessas que Deus tem para nós. Por conta de uma falha, por conta de um erro, por conta de uma vez que caímos, nós desistimos das promessas que Deus tem para nós. Não foi Deus que desistiu, foi nós que desistimos. Não foi Deus que nos abandonou, fomos nós que abandonamos Ele. Não foi Deus que parou de te ouvir, foi você que deixou de falar. E nós achamos que a promessa que Deus tinha para a nossa vida foi embora, acabou. Nós achamos que Deus pegou e falou assim: ó, fulano de tal errou, João errou. Sabe aquela promessa que eu prometi que ele ia ser pastor, aquela promessa que eu falei que ele ia ganhar uma geração? Risca e passa para outra. Deixa eu te explicar algo. Deus é homem para que minta? Pode responder. Deus é homem para que minta? Ele é filho do homem para que se arrependa daquilo que ele prometeu? Então as promessas que Ele tem sobre a tua vida, tudo que um dia Ele disse sobre a tua vida, tudo que Ele disse sobre um dia na tua vida, vai acontecer na tua vida. Ele não é homem para que minta, Ele não é filho do homem para se arrepender daquilo que Ele prometeu. As tuas promessas continuam vigentes sobre a tua vida. O teu chamado continua vigente sobre a tua vida. Não é porque você parou, não é porque você desistiu por um momento que Ele desistiu de você. Nessa noite Ele quer restaurar promessas, Ele quer restaurar chamados neste lugar. Deus, Ele tem promessas. Deus, Ele tem palavras sobre as nossas vidas, e uma dessas palavras era para sermos luz do mundo. Mas porque você errou e porque você falhou, você acha que Deus não vai mais te usar como luz. Porque por um momento você desistiu, você acha que você já não é mais digno de ser usado como luz. Você acha que as promessas de Deus foram embora. Você acha que aquilo que saiu desse altar não vai se cumprir na sua vida porque você não é digno.
Você fala assim: pastor, como eu vou ser luz, pastor? Se eu estou todo quebrado, se eu estou todo rasgado, pastor, como eu vou ser luz? Como eu vou ser luz do mundo, pastor, se eu estou no chão? Essa noite Deus me trouxe aqui porque Ele quer restaurar pessoas. Ele quer restaurar pessoas, porque Ele quer que você cumpra aquilo que Ele tem para você plenamente. Ele quer que você cumpra os planos e os chamados que Ele tem para você plenamente. Ele não quer te ver no chão. Não é porque você errou que Ele deixou de falar com você. Não é porque você errou que Ele retirou a palavra que você seria um levita. Não é porque você errou que Ele retirou a palavra falando que você seria abençoado. Não é porque você errou que Ele retirou a palavra falando que você e a sua casa serviriam ao Senhor. Não é porque você errou que Ele retirou a palavra que você ganharia uma geração. Não é porque você errou que Ele retirou a palavra que aonde você colocar as suas mãos Ele iria prosperar. Não é porque você errou que Ele retirou as palavras que estão sobre você. Não é porque você errou, você é digno sim de todas as palavras que um dia Ele falou sobre a tua vida, mas para você recebê-las, você tem que ser restaurado, você tem que ser transformado. Para você recebê-las, você tem que sair do chão, você tem que se levantar. Para você recebê-las, você tem que se arrepender do que você fez, e uma nova história será construída para você recebê-la. Quantos aqui querem ser luz? Quantos aqui querem ser luz? Quantos aqui querem ser luz? Não foi porque você errou que Deus existiu que você fosse luz. Não foi porque você errou. Deus tem uma promessa, Deus tem um chamado para a tua vida. Para eu terminar, eu queria contar uma história, e logo após eu termino. Então, uma história que é uma história verdadeira de um quadro. Deixa eu pegar aqui o nome da pessoa. O nome dele, ele é um milionário americano. Ele se chama Win. Ele comprou um quadro chamado Le Rêve, um quadro chamado O Sonho, The Dream. Ele gostava muito de quadros, e aquele quadro lembrava ele que um dia ele tinha um sonho, e ele colocou no principal hotel dele, para mostrar que aquele sonho tinha se tornado realidade. Ele colocou aquele quadro lá, e já tinha sido um dos quadros mais caros do mundo. E aí então ele estava querendo fazer algumas coisas, tinha outros quadros que ele queria comprar, ele já tinha ficado com aquele quadro por muito tempo. E ele aceitou uma proposta de outro milionário chamado Cohen, de 139 milhões de dólares por esse quadro. Cohen convenceu ele a vender os 139 milhões de quadro. O então pegou e falou assim: não, eu vou vender, porque eu quero que outras pessoas também vejam em outros locais e tudo. Só que esse quadro faz muito sentido para mim, esse quadro tem muita relevância para mim. Antes de eu vender, o cara já tinha feito o pagamento, ele já tinha feito tudo. Ele falou assim: antes de eu vender, eu quero fazer uma festa de despedida para esse quadro. Chamou várias pessoas, chamou artistas, chamou milionários, chamou jogadores, chamou um bocado de gente. Expôs o quadro. E ele ficava falando: esse quadro aqui vai ser a última vez que vai ficar aqui. Esse quadro aqui está indo para outro lugar, outras pessoas vão conhecer este quadro. Era um dos quadros que ele mais gostava. Mas ele já era um tanto quanto de idade, e ele tinha algo que ele não tinha tanta noção de profundidade já do olho. E aí no meio da festa, ele foi pegar no quadro, ele se desequilibrou, ele bateu com o cotovelo no quadro e rasgou o quadro no meio. O quadro de 139 milhões de dólares. Ele rasgou o quadro no meio. Um rasgo de 20 centímetros no meio do quadro, aonde todos viam a falha daquele quadro. Todos viam os defeitos daquele quadro. Ele virou para o outro milionário, virou para Cohen e falou assim: Cohen, eu vou te devolver todo o dinheiro, fica tranquilo. Ele devolveu todo o dinheiro que já tinha sido depositado na conta dele. E imediatamente ele começou a ligar para pessoas que pudessem restaurar o quadro. Ninguém conseguia restaurar esse quadro. É um quadro muito famoso, se não me engano é um quadro de Picasso. Era um quadro muito famoso, ninguém conseguia restaurar esse quadro, ninguém conseguia restaurar o quadro. Até que chegou uma pessoa que falou assim: não, eu consigo restaurar esse quadro. E ele passou anos com aquele quadro, e ele veio restaurando, passou meses, perdão, com aquele quadro, e ele foi restaurando aquele quadro, restaurando aquele quadro, restaurando aquele quadro, restaurando aquele quadro. Até que chegou o grande dia, até que chegou o grande momento, aonde ele devolve o quadro. E quando ele devolve o quadro, o empresário
leva o quadro para grandes pessoas que são peritas em artes nos Estados Unidos, e eles não conseguem ver aonde o quadro tinha sido rasgado. Eles olhavam na frente do quadro, eles não conseguiam ver aonde o quadro tinha sido um dia deformado, aonde o quadro um dia tinha sido violado, eles não conseguiam ver. Mas quando eles viravam as costas do quadro, tinha uma grande mancha branca. Era algo até feio, mas por fora ninguém via nada. Mas a cicatriz continuou lá. E ele foi e colocou o quadro de novo no hotel. E aí o Cohen virou para ele e falou assim: eu ainda quero comprar o quadro. O Wynn pensou: ele vai diminuir a proposta agora. E o Cohen virou para ele e falou o seguinte: eu quero agora comprar o quadro. Minha primeira proposta tinha sido de 139 milhões de dólares. A minha segunda proposta vai ser de 155 milhões de dólares. E esse quadro vai se tornar o quadro mais caro do mundo, feito numa venda. Essa é uma história verdadeira. O Wynn fica assim: mas como você vai pagar mais num quadro que foi restaurado? Por que você vai pagar mais num quadro que já foi danificado? E ele falou assim: porque eu tenho muito prazer em coisas que suportam todos os tipos de situações. Coisas restauradas para mim têm muito mais valor. E ele vai e compra o quadro e se torna o quadro mais caro do mundo. A transação de um quadro mais cara do mundo. Pastor, por que você contou essa história? Eu te contei essa história porque eu quero falar para você que pode ser que um dia você tenha sido violado. Um dia você tenha sido jogado no chão. Um dia você tenha sido rasgado de cima a baixo. O teu pecado, a tua falha, aquele momento que você caiu te rasgou de cima a baixo. Mas isso não significa que o teu valor diminuiu. Não significa que o teu valor diminuiu. Pelo contrário, o teu valor só aumentou. Isso não significa que você já não é mais o mesmo. Pelo contrário, mesmo com as cicatrizes, você ainda é valioso. Você ainda tem um valor. Ainda que você tenha caído, ainda que você tenha sido derrotado, ainda que você tenha falhado, você ainda tem um valor, e ainda é você que Deus quer usar, porque das suas feridas sairão poder para curar outras pessoas, Deus não te despreza, Deus não te joga fora por conta do teu erro, mas Ele pega o teu erro, Ele restaura, a ponto das pessoas não saberem que você errou, mas das tuas feridas e das tuas cicatrizes sairão poder para restaurar, sairão poder para curar, sairão poder de Deus, sairão luz. Vocês serão luz, ainda que sejam com cicatrizes, vocês serão luz do mundo e sal da terra. O louvor pode subir. Eu gostaria que toda a igreja agora se colocasse de pé. As suas cicatrizes te deixam mais valiosos. As suas cicatrizes não te deixam mais baratos, mas elas te deixam mais valiosos. A cicatriz de Jesus o deixou mais valioso. A cicatriz de Jesus não jogou ele para baixo. A cicatriz de Jesus não era algo ruim, mas pelas cicatrizes dele hoje nós podemos ser salvos. As cicatrizes dele salvou o mundo. Não é porque você errou, não é porque você caiu que Deus não pode mais te usar. Deus te colocou nessa noite porque Ele quer que você seja luz. Mas para você ser luz, você precisa ser restaurado. Você chegou aqui quando colocaram esse tema. Você pensou em várias coisas. Numa delas que você pensou assim: pastor, como eu posso ser luz se eu estou quebrado? Como eu posso ser luz, pastor, se eu estou destroçado? Como eu posso ser luz, pastor? Como que as promessas podem se cumprir na minha vida, pastor, se eu estou caído, se eu estou no chão, pastor? Como, pastor? Pedro um dia errou, mas ele foi restaurado. E sobre Pedro foi colocada a igreja de Deus. Pedro, por onde ele passava, ele curava pessoas. Deus curava pessoas através dele. Pedro, por onde ele passava, pessoas eram libertas. Pedro, por onde ele passava, ele foi a primeira pessoa a fazer uma pregação.
Depois que Jesus morre, ele prega, milhares se convertem. Ele prega e milhares são batizados no Espírito Santo. Aquele mesmo que negou Jesus. Aquele mesmo que um dia estava no chão. Aquele mesmo que um dia estava ferido. E Deus nessa noite, Ele quer restaurar a sua vida. Ele quer restaurar a sua vida. Ele tem falado, filho, até o final dessa conferência você vai ser luz, você vai brilhar como nunca antes. Você vai brilhar em lugares que você nunca sonhou em brilhar. Você vai brilhar em lugares onde você nunca sonhou em brilhar. Mas para isso eu preciso restaurar o teu coração. Para isso eu preciso restaurar a tua vida. Para isso você precisa se arrepender. Para isso eu preciso te dar um novo começo. Eu preciso te dar uma nova história. Eu, pastor John, não sei o que você fez ou o que você deixou de fazer. Eu não sei. Eu não sei como você chegou aqui. Talvez você tenha chegado aqui quebrado. Você tenha chegado aqui dilacerado. Você chegou aqui com dúvidas de quem você é. Você chegou aqui com dúvidas se você é digno ainda de viver as promessas do Senhor para a tua vida. Mas nessa noite, Deus está falando com cada pessoa aqui nessa noite. Deus está falando com cada pessoa nessa noite. Que Ele não desistiu de você. Que Ele não desistiu de você. Ele está falando com você. Ei, ainda que você esteja quebrado, eu não retirei as promessas que eu fiz sobre a tua vida. Ei, ainda que você tenha caído, não significa que você não é mais valioso. Não significa que eu desisti de você. Você quer ser luz. Seja restaurado. Deus me trouxe aqui para restaurar, para trazer a restauração sobre pessoas nessa noite. Deus me trouxe aqui porque tem pessoas que precisam ser restauradas nessa noite. Nessa noite eu gostaria agora que você abaixasse a sua cabeça. Só você e Deus agora. Faça o que você quiser. Se você quiser vir no altar, venha no altar. Se você quiser ajoelhar, ajoelhe. Se você quiser levantar a mão, levanta. Não se importa com quem está do seu lado. Hoje é a sua noite. Hoje é a sua noite. Hoje é a sua noite de você ser luz. Hoje é a sua noite de ser restaurado. Hoje é a sua noite de você ser restaurado. Não importa o que você fez ou o que você deixou de fazer. Se você precisar gritar, grite. Se você precisar chorar, chore. Não fique com vergonha. Ah não, pastor, tem alguém do meu lado. Solte a pessoa que está do seu lado agora. É só você e Deus agora. Você quer ser luz, você quer ser restaurado. Então nessa noite Deus te dá uma oportunidade de um novo começo. Eu não sei como foi a tua história até você chegar aqui, mas eu sei que essa noite Deus pode pegar tudo aquilo que você fez. Deus pode pegar tudo aquilo que você fez, jogar no mar do esquecimento e te dar um novo começo. Agora é só você e Deus, só você e Deus, só você e Deus. Se precisar chorar, chore. Pedro chorou amargamente. Se precisar chorar, chore. É só você e Deus agora. Deus está restaurando pessoas. Deus está tocando no seu nome. Deus está retirando aquilo, a tua falha. Deus está retirando o teu pecado. Você já não vai mais ser conhecido por aquilo que você fez ou que você deixou de fazer, mas você vai ser reconhecido por quem você é e por quem Deus é na tua vida. Deus está trazendo à sua memória as promessas que vieram sobre a sua vida. Deus está trazendo à tua memória quando você era pequeno e você recebeu algumas promessas que você achou que não se cumpririam mais, promessas que você tinha esquecido, promessas que você tinha jogado fora, promessas que você tinha desistido, promessas que você não se acha mais digno. Deus está trazendo à tua memória palavras que saíram deste altar, que um dia você pegou e que hoje você não acredita mais. Xerele balabalaba, xere catalabas, recatalabalaba, xere catalabas.
Tem pessoas aqui que por um tempo você desistiu. Por um tempo você desistiu. Você recebeu promessa, recebeu palavras, mas você desistiu. Você não se acha mais digno. Você não se acha mais digno de ser chamado de filho. Você não se acha mais digno. Você fala assim: pastor, eu já fiz tanta coisa. Você tem duvidado do amor de Deus que Ele tem para a sua vida. Você tem duvidado se Deus pode te perdoar ou não. E você desistiu, você parou. Você desistiu e você parou. Deus tem uma palavra para você nessa noite. Deus tem uma palavra para você nessa noite. Não importa o que você fez, não importa o que você deixou de fazer, a sua promessa continua ali para você poder pegar. As palavras que Ele tem para a sua vida continuam ali para você poder pegar. Não importa, não importa, não importa. Deus está falando, você ainda é digno daquilo, de tudo aquilo que eu falei que ia acontecer na tua vida. As palavras que eu disse sobre você não eram palavras de mentira. As palavras que eu disse sobre a tua família, as palavras que eu disse sobre a tua casa, não eram palavras de mentira. Não eram palavras que foram embora. Ainda há esperança de você ser luz. Deus te chamou para ser luz. Deus te chamou para ganhar gerações. Deus te chamou. Deus falou que através da sua boca, palavras seriam proferidas, palavras de profecias. Deus falou que através de suas mãos, Deus falou que através das suas mãos, pessoas seriam curadas, pessoas seriam libertas. Essa palavra ainda continua vigente sobre a sua vida. Essa palavra ainda continua vigente sobre a sua vida. Basta nessa noite você tocar aquilo que Deus tem para você. Basta nessa noite você tocar aquilo que Deus tem para você e deixar Ele fazer sobre a tua vida aquilo que Ele tem para você. Hoje é noite de restauração, hoje é noite de restauração, hoje é noite de restauração. É só você e Deus. É só você e Deus. E enquanto a gente louva, deixa Deus tocando você. Enquanto a gente canta, enquanto a gente adora, deixa Deus tocando teu coração. Deixa Deus te restaurando, deixa Deus restaurando. Deixa Deus te dando um novo começo.